da derrota para o Fluminense na final do Campeonato Carioca, o Flamengo partiu com a seguinte meta. Primeiro, consultar o Jorge Jesus. E como vinha falando, o Flamengo precisava ouvir o não, que fosse o não do Jorge Jesus. Não importa um não enfático de imediato ou um não, como esse não que chegou para o Flamengo, que é o seguinte: não posso assumir agora. Vocês têm que me esperar. O Flamengo não podia esperar. Então é não, né? Não tem como. O Flamengo precisava do técnico para agora, imediatamente. Como o Benfica precisava dele em 2020, também para o começo da temporada, e ele deixou o Flamengo, rompeu o contrato, foi pagar a multa de 1 milhão de euros e ele roubou de volta para Lisboa. O que o Flamengo queria? Que ele largasse agora o Fenerbahçe, como largou o Flamengo em 2020, e viesse assumir o Flamengo aqui no Brasil imediatamente. O Flamengo pagaria eventualmente a multa, ok? Mas enfim, o técnico não estava disposto a abrir mão da reta final do Campeonato Turco e da Copa da Turquia, que é um direito legítimo de Jorge Jesus. Isso aí não se discute. Ninguém é obrigado a aceitar uma proposta, ninguém pode ser forçado a romper um contrato, independentemente de já ter feito isso antes. Mas é uma escolha. E essa escolha tem que ser enfrentada e encarada da maneira que as coisas são pelos fãs incondicionais do Jorge Jesus, pelos rubro-negros que acreditam que só com ele o Flamengo pode voltar ao caminho das vitórias, do ótimo futebol, embora tenha conquistado títulos importantes como Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores com outros treinadores, além do Campeonato Carioca. No caso, me refiro a Rogério Ceni e Dorival Júnior, técnicos brasileiros, técnicos que não têm o prestígio de Jorge Jesus no exterior e muito menos junto à torcida do próprio Flamengo. Mas o Flamengo continuou ganhando títulos e ele não ganhou nada desde então. E aí é importante lembrar que se agora ele não pôde, todo mundo sabe, está muito claro, né? Ele não estava disposto a largar o Fenerbahçe agora. Estava dando treino, inclusive, agora, nessa sexta-feira, para seguir aí o seu trabalho no Fenerbahçe. Mas em 2021, tá? Isso aí tem gerado muita confusão, porque há distorções em relação ao que de fato aconteceu. Os dirigentes foram até Lisboa e conversaram com ele, mas ele não quis largar o Benfica, como não quis largar o Fenerbahçe, para voltar ao Flamengo. E eu não estou dando aqui uma opinião, tampouco estou especulando. Estou falando com base em algo concreto. Nessas palavras do auxiliar técnico de Jorge Jesus, João de Deus, antes de um confronto contra o Porto, finalzinho de 2021, quando ele deixou muito claro que Jorge Jesus não queria voltar ao Brasil naquele momento. Veja. É verdade que ontem houve um encontro do Mister com os seus amigos, os nossos amigos do Flamengo, devidamente autorizado pelo Sport Lisboa e Benfica e com o conhecimento do Presidente Rui Costa, em que o Mister disse que não pode e não quer neste momento abandonar o Benfica. Em que o Mister disse que não pode e não quer neste momento abandonar o Benfica. Em que o Mister disse que não pode e não quer neste momento abandonar o Benfica. Há um contrato para cumprir, quer ganhar títulos no Sport Lisboa e Benfica, que foi esse o propósito que nos fez a todos vir para Portugal novamente e, portanto, esse propósito mantém-se inalterado e cada vez com mais convicção. Portanto, isto que fique bem claro para, de uma vez por todas, se acabarem com as dúvidas. Eu sei que vocês podem dizer, bom, mas isso é o João que está a dizer, não é o Mister Jorge Jesus que está a dizer, mas eu estou-vos a dizer que esta mensagem que vos estou a passar é uma mensagem que me foi transmitida pelo Mister Jorge Jesus há bem pouco tempo, na presença do Diretor-Geral do Rui Pedro Brás, na presença do Presidente Rui Costa. Portanto, esta é uma mensagem fidedigna. Okay? Tá aí, o João de Deus deixou muito claro naquela oportunidade, dias antes do Natal, que o Jorge Jesus não voltaria naquele momento. Então, ele rejeitou a possibilidade de voltar ao Flamengo no final daquele ano, embora já estivesse com uma situação muito delicada do Benfica, uma negociação para rescisão amigável envolvendo 3 partes, Benfica, Flamengo e o técnico. Ela, em tese, seria perfeitamente possível, essa negociação poderia ser aberta, mas ele tinha que sinalizar. Bem, eu quero voltar, digamos que ele dissesse, olha, eu não quero pagar multa, vamos tentar uma negociação com o Benfica, vocês conversam, mas não, ele já deixou claro, aí é o Jesus falando pela boca de Deus, né? É o Jorge Jesus falando pela boca do seu auxiliar, João de Deus. Muito claro isso. E logo depois saiu uma nota oficial do Benfica,
confirmando tudo isso aí que disse o auxiliar técnico do treinador. Então, ele não voltou porque ele não quis. Ele teve a oportunidade. E não é uma crítica, é só uma constatação, gente. Ele tem o direito de fazer o que ele bem entender. E agora, novamente. Mas ele largar o compromisso dele na Turquia, no meio do caminho, ou em Portugal, lá no final de 2021. Sim, ele largou o Flamengo em 2020. O que o Flamengo ofereceu a ele e pediu a ele, sugeriu a ele, foi que fizesse com esses dois clubes europeus a mesma coisa que ele fez com o próprio Flamengo. Ele não fez, é o direito dele. Eu não estou aqui criticando, gente. Só estou passando informação. E aí o Flamengo tinha que bater o martelo na direção de um outro técnico. Como eu informei 3 dias antes, o Flamengo tinha já na agulha o nome do Jorge Sampaoli, que era um técnico disponível, um bom técnico, comprovadamente capaz, que já fez trabalhos importantes aqui no Brasil. Na Europa teve altos e baixos, vem de um trabalho ruim no Sevilha, mas antes no Olympique de Marseille foi muitíssimo bem, vice-campeão francês atrás apenas do PSG, do Paris Saint-Germain, com seu elenco trilionário e com bom futebol. Então, sabe-se que o Jorge Sampaoli é um técnico competente. Aqui, para a média do futebol brasileiro, ele tem totais condições de fazer mais um bom trabalho. É um pacote, é um técnico que cobra muito, que é exigente, que pede reforços, quer jogadores com características específicas para os seus sistemas de jogo preferidos, vai perturbar a diretoria, vai pedir jogador, mas acho que o Flamengo vai entrar num nível de cobrança elevado. Porque o próprio Vitor Pereira, nessa passagem pelo Flamengo, estava bem mais comedido do que me parecia em outras oportunidades, em outros clubes, tentando levar a coisa na boa. Não sei se o São Paulo será assim, acho que ele vai cobrar muito. Agora gosta de times intensos, marcação alta, agressivos, joga com a linha alta, a defesa vai ter que estar bem preparada, tem que ser uma defesa rápida. Acho que os jogadores com muito nome, história, que fazem parte do elenco, correm o sério risco de perder espaço, de ficar na reserva, de não ser titulares, mas isso é bom. Eu acho que isso é bom porque o Flamengo já mostrou em alguns jogos uma indolência inaceitável, como vimos seguidas vezes agora contra o Fluminense e diante da equipe do Maringá. Então é necessário que alguém mude isso, mas a diretoria tem que dar respaldo para o Sampaoli como se fosse para o Jesus, que teria um respaldo próprio, né, porque teria aí essa proteção da própria torcida. O Jesus, se voltasse, gente, muito do que São Paulo fará, pode ter certeza, o Jesus também faria. Porque ele jamais, nenhum dos dois, aceitaria um comportamento como esse que o time do Flamengo apresentou na final do Carioca contra o Fluminense e também diante do Maringá pela Copa do Brasil. O que pesou para o Jesus não vir, tá? Primeiro, essa oportunidade dele ser campeão da Copa da Turquia, depende só dele. No campeonato depende do tropeço também do Galatasaray, é mais difícil. E ele está priorizando isso há algum tempo, até porque o Fenerbahçe não ganha nada há muito tempo. A Copa da Turquia ganhou pela última vez em 2013 e o Campeonato Turco, a Supercopa da Turquia, em 2014. Então o time já está há quase 9 anos, há cerca de 9 anos, sem erguer um troféu. É um período muito grande para um time que é um dos 2 maiores da Turquia, se não o maior, uma grande torcida. E a prioridade dele, agora, isso ficou claro para a diretoria, isso é informação. Concorda ou não? Estou trazendo informação. O entendimento da diretoria foi: a prioridade do Jorge Jesus no momento não é o Flamengo, é o Fenerbahçe, é o trabalho europeu dele, como era o Benfica. Então fica muito claro, gente, que por mais que o Jorge Jesus seja um personagem importantíssimo na história do Flamengo, que seja mais do que compreensível que o torcedor queira a sua volta, que mais. Eu acho até que ele tem que um dia voltar para acabar essa história. Ou ele vai bombar, ou vai fracassar, ou vai ser um trabalho normal, mas só saberemos quando ele voltar. Eu considero o Jorge Jesus, que deixo bem claro, o melhor trabalho de um técnico estrangeiro e de um técnico brasileiro também aqui no país em décadas. O que o Flamengo jogou com ele, ninguém conseguiu. E associando isso a conquistas. Alguns outros treinadores, ficando por períodos mais longos, podem até ganhar mais taças do que ele. Mas o que... Gente, 5 taças e 4 derrotas. Futebol avassalador. Técnicos de times importantes sendo demitidos depois de derrotas para a sua equipe. 2 do Palmeiras, 1 do Corinthians. Cara, foi um negócio muito pesado. O que ele realizou no Brasil em 2019 até o comecinho de 2020 foi muito importante. Divisor de águas, podemos dizer. Junto com o São Paulo, que agora está no Flamengo. E no Santos, com o elenco inferior, também fez bonito. E só não teve uma repercussão maior porque foi ofuscado justamente pelo Flamengo de Jorge Jesus. Mas o fato de ter sido um técnico histórico, um grande profissional, um ótimo treinador, que ele é ainda, evidentemente, não dá a ele o direito de, escolher quando ele vai treinar o Flamengo.
O interesse do clube tem que estar à frente. Há de existir altivez. Por mais que as pessoas quisessem ou queiram ter o Jorge Jesus, não deu. Eu acho que é muito claro. Não veio em 2021 porque preferiu ficar do Benfica. E já estava muito perto de ser demitido. Como acabou sendo. Dias depois. Aí já tinham fechado com o Paulo Souza. Mas se não fecha com o Paulo Souza ou com algum outro técnico, esperar o Jesus até quando? O contrato dele, gente, teria mais um semestre. Então hoje é fácil falar, mas perdeu para o Porto. E se vencesse o Porto? Ninguém sabia o que ia acontecer. E ele poderia até dizer para... Veja bem, o João de Deus deixou claro aí, Jorge Jesus não vai embora. Digamos que ele falasse para os dirigentes do Flamengo naquele 21 de dezembro de 2021. Prestem atenção no que eu vou dizer, por favor. Tá? Olha, gente, eu estou aqui pela bola 7. Qualquer momento podem me demitir. Deixa eu fazer os 2 jogos com o Porto. Espera só um pouquinho, o último jogo é no dia 30 de dezembro. Tá? Foi um dia 23 e um dia 30. Se porventura eu não ficar, as coisas não correrem bem e eles me demitirem, eu estou livre, eu vou para o Flamengo. Só espera só um pouquinho. E aí o Flamengo podia conversar com o Paulo Souza, com outros técnicos e falar, olha, você não é o nome prioritário. Eu estou esperando aqui uma resposta de um outro profissional. Então, se você quiser, você aguarda um pouquinho. No começo de janeiro eu respondo sim ou não e a gente define a situação. Se não quiser também, que se dane, né? Vamos embora. Mas não foi isso. O João de Deus foi muito claro. Não vamos embora. Não vamos romper o contrato com o Benfica. Então ele não veio para o Brasil, ele não voltou ao Brasil em 2021 porque ele não quis. E isso não é uma crítica, é só uma informação. Está muito claro. Vocês viram o vídeo aí de novo. Quem não tinha visto, viu agora. Quem já tinha visto, viu novamente. Né? Um vídeo de dezembro de 2021. E agora, com o Fenerbahçe, ficou muito claro também que ele sinalizou e vaza áudio, não sei o quê, sai nota lá em Portugal, na imprensa de Lisboa. Não, porque o Jorge Jesus já falou para os dirigentes do Fenerbahçe que vai aceitar, mas ele não disse isso para a diretoria do Flamengo. Olha, eu vou largar tudo aqui, vou ficar só mais uma semana. Não, a ideia era esperar e assim, nenhuma garantia de que ele largaria o Fenerbahçe. Então, o Flamengo de novo, como aconteceu em 2021, ficou numa situação que não poderia esperar. E a ideia inicial, tosca, tacanha, de deixar um interino, no caso o Mário Jorge, que não tem nada com isso, é um jovem profissional, trabalha na base, assumiu o time principal, ficou claro quanto o Maringá que não tem condição. O Flamengo precisa de um técnico que tem tamanho, o São Paulo tem tamanho, não de estatura, mas como treinador, para barrar quem quer que seja, mudar a forma de jogar da equipe, colocar em campo quem vai correr, quem vai se matar, quem vai fazer o time ser competitivo para vencer o Nublense na quarta-feira pela Libertadores. O time começou com derrota, né? Estreou com derrota para o Alcas, todo mundo se lembra, lá no Equador. E depois, na quarta-feira, depois tem o Internacional, lá em Porto Alegre pela Série A, pelo Brasileirão, e depois ganhar de 3-0, pelo menos do Maringá, para se classificar na Copa do Brasil. Essa é a missão. E com o Mário Jorge, com o interino, como ele, um técnico ainda em início de carreira, não vai acontecer, não tem condição. Então, com o São Paulo, as coisas podem mudar, mas ele vai precisar de autonomia, vai precisar de apoio da torcida e da diretoria, respaldo da diretoria. E o torcedor, sinceramente, pode amar de paixão Jorge Jesus, mas se o cara é Flamengo, tem que primeiro pensar no clube e apoiar quem está à frente do time de futebol. Mas já estou prevendo que, especialmente no começo, se São Paulo não conseguir resultados imediatos, o que às vezes acontece, aliás, é até comum que aconteça no início de trabalho, ainda mais no meio de uma temporada, a implacável perseguição que foi feita contra Rogério Ceni, contra Paulo Souza, contra Vitor Pereira, vai se repetir pelos de sempre. Mas aí cabe à diretoria ter coragem e peito para não dar ouvidos a essa horda de loucos que só quer trocar de técnico e ter razão, embora nunca a tenha. Esse vídeo tem o patrocínio da Golcase, você vê aqui as capinhas de celular do Flamengo, tá? E de outros 15 times do futebol brasileiro que você pode adquirir acessando o QR Code que está na tela, ou então o link na descrição do vídeo. Você compra 2 e leva 4 capinhas. Você pode dar um presente para um amigo, para alguém da família, para a namorada, para o marido, para a mulher, para quem você quiser, e é muito legal. Bem, lembrando aqui os links na descrição do vídeo para o nosso canal de cortes com o melhor das nossas lives, também para o Clube de Membros, domingo 11 da manhã, a live mensal dos membros, a live de abril, membros do youtube.com/Mauro César, participe do Clube de Membros. Também você encontra aqui embaixo o link para o nosso Use 360 com produtos do canal, camisetas, canecas, também da Live Soft Shopping e outros mais.
para o curso online de jornalismo esportivo disponível para todos os interessados e para o blog do Mauro César do UOL Esporte. Todo dia um novo texto sobre futebol. E nesse domingo, depois do jogo entre Flamengo e Coritiba, ainda sem Sampaoli, live aqui no canal. Valeu, saudações.